É uma honra poder participar desse debate, cumprimentar aqui aos dirigentes sindicais que conosco estão acompanhando, participando desse evento, e uma saudação muito especial a todos e a todas que estão conosco. Mas destacar uma saudação especialíssima à guerreira Maria Lúcia Fatorelli. A Maria Lúcia, depois da apresentação que fez, dispensa que nós nos refiramos a ela, não é? Mas dizer a Maria Lúcia que é uma honra muito grande para mim poder compartilhar esse momento, não é? E dizer um pouco assim a Márcia, cumprimentando-a, quando ela ontem me perguntou se eu ia ter algum PowerPoint, eu falei, não, eu vou falar. Então, eu queria dizer a todos e a todas que a minha intervenção será uma conversa, não é? Eu pretendo conversar, 3 pontos seriam fundamentais, não é? Primeiro, começando a dizer, nós estamos numa guerra. É assim que eu vejo o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos numa guerra. Guerra que tem alguns eventos mais próximos, mais atuais, mais recentes, outros que têm raízes, origens mais remotas, e ambos determinando consequências, não é? Seríssimas sobre a sociedade brasileira e sobre o mundo, né? Sobre a sociedade humana. Não é? Mas eu pretendo, nesse livro que o Celistre colocou, e que eu vou abordar rapidamente mais adiante, eu aí estou colocando tudo isto que a Maria Lúcia nos mostra com muita competência e com muita fundamentação, eu diria irrebatível, incontestável, não é? Porque são documentos, são fontes que a Maria Lúcia indica. Não é? Mas eu estou colocando quem fez, por que fez, quando fez, como fez e quais as consequências disso no Brasil. A Maria Lúcia nos dá esse panorama fundamentado no Brasil. E nós temos Ladislau Dalbor, que é um professor de São Paulo, que fez um dos livros dele, trata o seguinte, a era do capital improdutivo. Né? E aí ele faz uma análise sobre as consequências do rentismo a nível mundial. E o nosso trabalho se destina a dizer quem fez isso no Brasil. Porque estas coisas, elas não acontecem por acaso, elas não caem do céu, eu diria assim. Né? Elas são realizadas, são feitas por pessoas a serviço do rentismo, em última análise. Então, quando o Celistre nos propõe sequestro da política e da economia pelo rentismo, né, auditoria da dívida pública, eu diria que esse título ele não disse o Brasil, e foi muito feliz, porque no Brasil, e a Maria Lúcia colocou isso, os acordos mundiais e tal, o Brasil é uma das vítimas, não é? E é preciso dizer desde o início que quando eu propus o texto do artigo 26, não é? Nunca passou pela nossa cabeça, assim como ficou claríssimo pela exposição da Maria Lúcia, que nós não advogamos, que é do que nos acusam, nunca advogamos o calote. O que se quer é saber o seguinte: devemos a quem? Por quê? Onde foi parar esse dinheiro? Qual o resultado para a sociedade que está pagando a conta, não é, desse dinheiro que hoje está constituído como dívida? E eu iniciei essa luta, Maria Lúcia, lá na época da Constituinte, e desde antes, a partir de um dado que eu obtive com dois intelectuais americanos que escreveram um livro, A Ditadura da Dívida, lá na década de 70. E nesse livro eles comprovaram um dado que eu, como diretor da Organização Mundial de Professores, e vivia, não é, o desafio que era sermos professores num conjunto de países da América do Sul, especialmente, governados por ditaduras militares e sob tortura. Né? Então,
Esse dado, comprovado por esses dois intelectuais no seu livro, me levou a iniciar essa verdadeira luta. Né? Eu tenho dito, inclusive, que a única luta que se perde é a luta que se abandona, porque é uma luta que eu faço há mais de 30 anos, sou gratíssimo a Maria Lúcia e a Auditoria da Dívida Pública pela homenagem que recebi, fez muito bem ao meu coração, à minha família, que tem me apoiado ao longo desse tempo. Mas qual é o dado que eu me refiro? De 1970 a 1984, 270 bilhões de dólares foram emprestados pelos bancos à América Latina. Só que desse dinheiro só entraram 22 bilhões, 8,4%. O resto ficou retido pelos bancos, sob as mais diferentes motivações. Então, quando eu vi esse dado, falei, não é possível, nós temos que começar a reagir contra isso. E foi isso que me levou, então, a iniciar essa luta, não é? Eu dizia que eu ia analisar dados mais recentes. Vejam bem, nós temos essa guerra que nós estamos vivendo hoje pelo capitão, ela iniciou com o Temer. A Maria Lúcia mostrou bem por que nasceu, qual foi a motivação, não é, do impeachment da Dilma, né? E isso nos leva a secundar essa afirmação com o fato de que essa agressão intencional, planejada, motivada, firme e forte sobre o povo brasileiro que paga a conta, começou com o governo Temer, pela referência feita pela Maria Lúcia, não é? Com a emenda do teto de gastos. Né? Isso tem fonte, eu vou depois lá no complô rapidamente dizer qual é a fonte disso, não é? É uma fonte criminosa praticada na Constituinte. Né? Bom, e o que está ocorrendo agora? Essa guerra que nós estamos vivendo no Brasil, comandada por um capitão que manda nos generais, que manda, enfim, nas Forças Armadas e tudo isso. Este capitão, não é, tem um propósito, não é, que é aprofundar e debelar qualquer organização que possa fazer frente a tudo isso que a Maria Lúcia nos mostrou. E ele está tendo sucesso nisso. Isso que é o pior, não é? Ele está tendo sucesso nisso, repito, com base em uma série de medidas adotadas ainda no governo Temer. É importante dizer isso, porque o governo Temer só foi governo Temer porque tiraram a Dilma. O governo Temer é um governo civil, não é? Presidido por um presidente de um dos maiores partidos políticos, tem a ver com tudo isso neste período todo que se intensificou essa agressão, não é? E aí eu anotei assim, rapidamente, eu estou dizendo que uma parte dessa conversa foi motivada por uma provocação feita ontem à noite pelo Celista. Não é? Então, estava vendo assim, o que está acontecendo na educação? A educação está sendo agredida, desintegrada. Olha o que ocorreu. Ele primeiro nomeia o tal de Ricardo Vélez Rodrigues, é um colombiano que veio aqui, ficou um pequeno período e tal. Depois ele nomeia um Abraham Weintraub, que depois de tirá-lo deu um prêmio de R$100 mil, ou $100 mil, talvez por ano, lá no Banco Mundial. Vejam bem, ele tirou da educação e botou para o Banco Mundial. Né? Depois um tal de Carlos Alberto Bacotelli, o Breve. Né? Depois ele põe Milton Ribeiro, que a primeira aparição pública foi ontem numa comunicação nacional para dizer que as aulas têm que recomeçar. A minha pergunta é, qual é a preocupação que ele teve em dar meios, recursos para que as aulas pudessem ser retomadas? Aí vamos para a saúde, o que ele fez? Ele pega o Mandetta, depois o Nelson Tait, depois o general Pazuello, depois o Marcelo Queiroga. Por que 2 desses 4 ministros foram demitidos? Porque não queriam fazer aquilo que o capitão queria que fosse feito. Então, eu sigo um pouco, depois na Justiça e Segurança. Sérgio Moro, André Mendonça e Anderson Gustavo Torres. Por que ele tirou o Sérgio Moro? Não vou entrar aqui no que é o Sérgio Moro,
depois ele tirou porque o Sérgio Moro ia denunciar que não queria fazer aquilo que o capitão queria que ele fizesse. Então, nós estamos realmente numa guerra planejada, repito, comandada por um capitão. O que ele fez com os ministros militares? Os ministros militares não queriam fazer aquilo que ele quer fazer, não é? Que é assumir o poder total no país. Isso é uma coisa já evidente e diariamente constatada. Demitiu os 3 ministros militares. Né? Quem é que ele colocou lá? Vassalos que seguem a cartilha dele. Aí o que ele faz? Ele pega e submete o poder legislativo à ideia dele. Influencia a eleição do presidente da Câmara e do Senado. Como é que ele faz isso? Faz um acordão com o Centrão, né, que ele se elegeu combatendo o Centrão. Aí é até risível quando se lembra o que o general Heleno disse: se gritar pega ladrão, não sobra um, meu irmão, em relação ao Centrão. No entanto, agora o Centrão é a sustentação desse governo. Eu estou fazendo uma análise para, vamos dizer assim, fortalecer por dentro, por quem faz, como faz, aquilo que a Maria Lúcia nos mostrou. Quer dizer, a Maria Lúcia põe profundamente fundamentado o que está sendo construído. Eu estou dizendo como isso se constrói, quem está construindo isso, quem é que no dia a dia tem compromisso com isso. A Maria Lúcia falou no Banco Central. Eu queria dizer uma palavra sobre o Banco Central, que é a seguinte: na minha ótica, o Banco Central nunca foi autônomo. Não é agora que vai ser autônomo, nunca foi autônomo. Lembrem só o seguinte, né? E aí, paciência, compreendam, por favor. Mas o deputado mais votado de Goiás veio de fora, onde dirigia um banco, né? Foi votado, eleito pelo PSDB, né? Renunciou ao cargo de deputado para ser presidente do Banco Central. Então, por aí, esse é um dado pelo qual podemos entender que essa coisa do Banco Central autônomo, na verdade, nunca foi. Agora, talvez se tenha fortalecido um pouco mais, mas tanto é que o mesmo presidente do Banco Central continua, e as consequências e as formas do que está fazendo, a Maria Lúcia já colocou aí. Né? Aí, quais são os atos que foram sendo praticados? Primeiro, extingue o Ministério do Trabalho e Previdência. Imagina, né? Extingue o Ministério do Trabalho e Previdência, mas já vinha de antes o esfacelamento dos sindicatos, que é o passo anterior para poder inibir a força que poderia impedir essa atitude. Né? Bom, aí sobre os funcionários públicos, a Maria Lúcia já mostrou, não é verdade aquilo que estão dizendo em relação aos funcionários públicos. Agora estão forçando uma PEC para poder perder a estabilidade dos funcionários públicos e N outras consequências que aí no debate alguém pode até nos ajudar a colocar. E aí, as consequências disso tudo, a Maria Lúcia Fattorelli já mostrou para nós qual é o tamanho da dívida pública. E eu vou repetir, a dívida pública do Brasil é uma dívida que precisa ser auditada nos termos que a Maria Lúcia está brigando esses anos todos, mas do que está escrito lá no artigo 26. O que é que está escrito lá? É exame pericial e analítico dos atos e fatos constitutivos do endividamento. Não é aquela auditoria que o Tribunal de Contas da União fez e que convenceu uma série de senadores que estavam conosco para dizer o seguinte: não, mas está tudo certo. A auditoria que se quer não é a auditoria de 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8 e por aí. Não. Nós queremos saber o que esse dinheiro resultou para o Brasil, para o povo que está pagando a conta. Esta é a questão. Esta é a questão e é uma questão fundamental. A Maria Lúcia já mostrou. Esse dinheiro não resultou em bem-estar, não resultou em qualidade de vida para o nosso povo. Né? E por que tudo isso está ocorrendo? Né? Tudo está ocorrendo, na minha convicção, porque nós estamos vítimas de um projeto para o Brasil.
E o projeto para o Brasil é um projeto onde o Brasil está exportando o coração e o estômago. O Brasil está exportando o coração e o estômago. O coração, pela rapinagem que estão fazendo sobre o nosso solo. A Maria Lúcia já mostrou uma série de dados que fundamentam porque o Brasil é um país rico. Né? E exatamente por isso há um projeto, né, de violência sobre o nosso país, por esta razão. Se nós fôssemos um país sem as condições que a Maria Lúcia nos mostrou, ele não seria o objeto da sanha assassina que está nos impondo uma verdadeira ditadura. A nossa nação é uma nação vítima de uma ditadura do rentismo, que tem tudo isso como substrato. E, por outro lado, estamos alimentando o mundo com o nosso agronegócio. Então, se exporta tudo em natura para que essa condição alimente o mundo, não é? E em prejuízo de grande parte, talvez a maioria, aí, a Maria Lúcia antes deu um eufemismo, não é? Nos brindou com essa expressão, não é? Sobre o que é fome no Brasil. Agora, há fatos mais remotos. Eu pediria, por favor, aí ao Celiste que me policie um pouco no horário. Tá? Quais são os fatos mais remotos? O Celeste já referiu no meu livro. Ali eu situo três atos, 3 episódios. Vou ser muito sucinto em cada um, em função do tempo, mas o livro está disponível, inclusive, no site da Auditoria Cidadã da Dívida. Então, a origem, não é, desses 3 fatos. Nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil. Matou mais de 540 mil pessoas. Essa é uma das consequências dessa violência toda desse governo sobre o povo. Mas há uma outra pandemia, que é uma pandemia, realmente uma pandemia mundial, e que ninguém nunca parou para ver quantas pessoas essa pandemia mata no mundo, e eu digo, quantas pessoas essa pandemia mata no Brasil. Nós somos vítimas da pandemia do rentismo. O rentismo mata porque tira emprego, mata porque financia, transporta a nível mundial aquilo que falta para subsidiar, para viver o povo brasileiro, mata porque falta emprego, mata porque mata a indústria, né? Enfim, a pandemia do rentismo é uma pandemia que mata, e a gente, às vezes, não para pensar sobre isso. Mas é uma pandemia, porque é a nível mundial, e no Brasil faz vítimas diárias, não é? E que a tradução disso é aquele sistema da dívida. Faz-se dívida, mas não dá resultado na educação, na saúde, no transporte, na segurança, na habitação, enfim, nas condições de vida do povo. Quais são os 3 atos? O primeiro deles, que eu trato no complô, é sobre a auditoria da dívida. A auditoria da dívida tem essa dimensão que eu dei, mas a auditoria cidadã tem brigado ao longo dos anos. Eu dou 2 referências. Desde 2004, não é? Está no Supremo Tribunal Federal uma ação da OAB Nacional pedindo ao governo que faça auditoria. Está lá até hoje. Segundo, a Auditoria Cidadã entrou com uma ação e que foi distribuída para a 14ª Vara da Justiça Federal de Brasília. A pedido da Maria Lúcia, eu estive com o doutor Diego Cheruli, falei com o juiz, dei um livro e eu só fiz um pedido a ele, não dê a sentença sem ler o livro. Ele leu o livro, a sentença está aqui comigo, deu 24 horas, deu a liminar e deu 24 horas para o presidente do Congresso Nacional, à época, o Eunício de Oliveira, para que instalasse a comissão. Pena de R$100 mil, dia de multa. Sabem quanto durou essa liminar? Menos de 24 horas. Foi cassada pelo Tribunal Regional Federal, o primeiro regional aqui de Brasília. Então, para terem uma ideia da dimensão do envolvimento. E aí eu digo, este é o complô. O complô é a junção do Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, não é?
que deixam acontecer tudo isso, ou que constroem tudo isso, sem levar em conta aquilo que seria a representação que deveriam fazer dos interesses do povo brasileiro. Então, só há um caminho. Na democracia, há um caminho. Mudar isso pelo voto. Mudar isso pelo voto. Essa é uma das razões pelas quais, já à época, eu briguei pelo direito de voto da juventude. Porque a juventude brasileira está hoje pensando em se mudar do Brasil. Grandes índices mostram a vontade dos jovens de sair do Brasil. O que nós precisamos é buscar a juventude. Se os jovens da CTB estiverem nos ouvindo, a grande tarefa é motivar a juventude para construir a nação que nós desenhamos na Constituição de 88. Não é verdade que a Constituição de 88 é uma Constituição ruim, como muitos pretendem fazer passar a ideia. Não. O que há em relação à Constituição de 88, que as mais de 110 emendas feitas, a maioria delas, agridem o texto que nós fizemos, agridem a sociedade que nós desenhamos, que nós chamamos o povo a construir. Então, sobre a auditoria, é isto. Há um texto que garante e há uma omissão de governo a fazer aquilo que a Constituição determina. O segundo ponto, e aí eu trago aquilo que a Maria Lúcia já lembrou, que é o problema da emenda do teto de gastos e tal. Qual é o fundamento disso? O fundamento disso está na Constituição. No sábado à tarde, Nelson Jobim, que depois veio a ser ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro do Supremo, presidente do Supremo. Nelson Jobim mais Gaston Henrique, de contrabando no sábado à tarde, meteram uma expressãozinha inocente. Artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B, serviço da dívida. Esse serviço da dívida, que se refere à dívida externa e dívida interna, portanto, a toda a dívida pública, prioriza o pagamento dos serviços e encargos da dívida pública em prejuízo daquilo que seriam todas as necessidades a serem atendidas pelo povo brasileiro. E, por fim, a questão dos juros. No artigo 192, nós escrevemos na Constituição, né, uma limitação, primeiro, uma definição do que seria uma organização do sistema financeiro no Brasil, e depois uma limitação dos juros, do custo do dinheiro em 12%. Muito bem. Eu passei anos ouvindo, o Zanetti está maluco, onde é que você viu falar em limitação dos juros? Olha o que ocorreu. Precisamos ver o Roberto Campos Neto, a presidência do Banco Central, para formular a resolução número 4.765, de 27 de outubro de 19, para dizer que limitava os juros em 8% ao mês, os juros de cheque especial. É uma violência os 8% ao mês, mas prova que é possível fazer, sim, a limitação dos juros. O Sarney, presidente da República, manipulou para que esse artigo não entrasse em vigor. Depois disso, o Sarney, já na presidência do Senado, em 2003, acabou de assassinar o artigo 192, em emenda proposta por José Serra, acabando com o artigo 192. Hoje, o artigo 192 é um eunuco político, um eunuco constitucional, não tem nenhuma influência, não tem nenhuma razão de ser. Agora, o Fernando Henrique Cardoso, isso está no meu livro, o que ele fez? Fernando Henrique Cardoso, presidente, propôs uma medida provisória, dizendo o seguinte: se você, Celista, se você me emprestar um dinheiro, não é? E cobrar por esse dinheiro mais do que os juros legais, que hoje, pela lei de usura é 12%, você está cometendo o crime de usura. Agora, para fugir disso, o que o Fernando Henrique sugeriu? O Silistre, faça uma instituição financeira. E aí você fica livre disso. Isto é uma absolvição prévia, como nós tratamos no livro. O que ocorreu em função disso? Ocorreu o seguinte: alguém vê o Jornal Nacional, a Fátima Bernardes, o Faustão, estou falando alguns meses atrás, porque agora algumas dessas coisas alteraram, né? Ou quem financia o Corinthians, vê lá, Crefisa. Nós temos levantamento do Banco Central que mostra
que de 6 a 9 de janeiro de 2019, a Crefisa cobrava 894,16% de juros ao ano. Agora, em abril, fomos ver de novo, 1.134,91% ao ano de juros. Em qualquer país do mundo, isso é motivo para uma guerra. No Brasil, o governo abençoa isso. Então, esses são os dados. Quais são as consequências? No Brasil, campeão mundial de juros, não é? De juros altos, evidente, não é? Sistema produtivo a serviço do sistema financeiro, isso é muito grave. Hoje, no Brasil, o sistema produtivo está a serviço do sistema financeiro. Nós temos 64 milhões de inadimplentes, dos quais 30 milhões são considerados como de superendividados. Sabe o que fez o Congresso Nacional semana passada? Alguém tem notícia? Aprovou a Lei 14.181, de 1º de julho de 2021, para ver como é que esses 30 milhões podem pagar a conta. Ou seja, não se vai na raiz, se trata, eventualmente, de uma ou outra consequência quando isto, para o sistema financeiro, fica insustentável. São mais de 260 bilhões de reais enquadrados nesta situação. A dívida, a Maria Lúcia já falou, e, por fim, eu vou citar um dado de estados, os estados. Para fazer tudo isso, a União fez 2 questões em relação aos estados para atrelar os estados a esse problema. Ela fez a Lei Candir. O que é a Lei Candir? A Lei Candir é o seguinte: os estados a exportarem isso que eu disse, que é o estômago e o coração do Brasil, não tem incidência de ICMS sobre essas exportações, que são os valores principais da arrecadação dos estados. Em consequência, transfere parte para os municípios. Né? A Lei Candir, a União deve à Lei Candir, aos estados, 800 bilhões de reais. O que é que eles fizeram? Fizeram um acordo patrocinado pelo Gilmar Mendes no Supremo, né? Traduziram isso numa situação de solução manejada pela União, e, no caso, eu vou dar um exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tinha um crédito de 70 bilhões de reais pela Lei Candir, de 1996 a 2019. Recebeu 5, de 70, recebeu 5 para receber em 17 anos. 70, recebe 5, para receber em 17 anos. Sendo que um estudo que eu tenho aqui comigo, já da época do governo Eduardo Leite, mostra que 5 bilhões é o total que o Estado perde por ano, e essa lei continua em vigor. E a outra lei, que é a lei de 97, que é o seguinte: os estados tinham dívidas. Aí a União disse: não, deixa que eu assuma essa dívida por vocês, e vocês pagam a União. Esses valores foram sempre transferidos para a dívida pública da União. Então, não é verdade que não se paga a dívida pública. Alguém que diz: a dívida pública não se paga, se empurra com a barriga. Mentira! A dívida pública está sendo paga, e a Maria Lúcia mostrou quanto. Pois bem, a dívida dos estados de 98, a dívida original, a Maria Lúcia que me alcançou esses dados, 125 bilhões de dívida original. Até 2019, os estados pagaram, 125 já pagaram 357 bilhões. E, segundo a União, ainda devem 559 bilhões. Quer dizer, é impossível você sustentar uma situação dessas. E nós temos uma grande guerra pela frente. Qual é a guerra? Soluções. Na Constituição, nós temos que cumprir o que determina o artigo 26. Né? Além disso, nós temos que recolocar na Constituição o artigo 192 para disciplinar o sistema financeiro. Né? E, terceiro, extirpar a letra B do artigo 166. Não é possível que nós pensemos primeiro em pagar uma dívida que não existe, para depois saber se tem dinheiro para saúde, educação, enfim, para o bem-estar do povo. Não é?
Bom, e aí tem outras soluções que eu indicaria aí, no caso dos estados e municípios, não é? A revogação da Lei Candir, o pagamento desses atrasados todos, e a liquidação, não é? Aprovando o projeto de lei 561 de 2015, que está no Senado, e prevê o seguinte: a dívida dos estados com a União deve ser calculada pelo IPCA, e não pelo IPGDI da Fundação Getúlio Vargas, né? Com o que a dívida fica quitada já em 2013. Portanto, soluções tem. E, por último, meu amigo Celista, eu quero dizer o seguinte: eu nunca discuti isso com a Maria Lúcia, não sei se ela concordaria ou não com isso, mas nós estamos propondo pessoas que nos ajudam a discutir, enfim, encontrar caminhos. Nós estamos propondo o seguinte: que se emita dinheiro, se emita cédulas, que a União, que tem esse poder de emissão de moeda, emita dinheiro para pagar os estados o que deve, e para resgatar títulos da dívida pública, à medida em que sejam auditados, para saber se existe a dívida. Eu vou dar um número. Agora, em abril, estavam em circulação no Brasil moedas 389 bilhões de reais, entre moeda cunhada e moeda papel. Os meios de pagamento eram de 8 trilhões e 100 bilhões. Significa que o poder público tem manejo, tem gestão apenas sobre 4,6% dos meios de pagamento circulantes. Ora, podemos dizer assim, bom, mas estão inventando regra? Não. O Banco Central Americano, o Fed, emite 120 bilhões de dólares por mês, desde junho do ano passado, para resgatar títulos da dívida pública. O Banco Central Europeu emite 20 bilhões de euros por mês para resgatar títulos da dívida pública. Por que nós não podemos fazer o mesmo? Enfim, fico aberto aí para discussões, não sei se esgotei de muito tempo, é difícil, não é? Grande abraço a todos.